Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h09 e eu vou novamente chamar ao vivo aqui a participação do repórter Daniel Santos, porque agora você vai ficar aí, olha, de queixo caído, enquanto algumas pessoas, infelizmente, se recusam a tomar a vacina contra a Covid-19, tem quem tomou, gente, a mais. Quem não deveria ter feito isso, viu? Então eu vou agora jogar para o Daniel e vai contar para a gente. Daniel, isso aconteceu aqui no estado de Mato Grosso, por que essas pessoas tomaram essas vacinas a mais? E agora, conta para a gente o que pode acontecer, já que não é para fazer isso, certo? 6 anos de prisão, né? 6 anos de prisão porque é crime contra a saúde pública e ainda falsidade ideológica. E isso pode ser colocado como pena para 2 mulheres e 1 homem, que segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, tomaram Coronavac, né? Tomaram Janssen e ainda 2 doses de Pfizer. 2 doses de Pfizer, ou seja, 4 aplicações. Como é que essas pessoas conseguiram isso? Segundo as informações repassadas da Prefeitura para a Delegacia do Consumidor da capital, elas teriam burlado o cadastro, teriam conseguido fazer um novo cadastramento. Por isso, conseguiram tomar Coronavac, depois Janssen e ainda, em um desses casos, dessas 2 mulheres e 1 homem, doses de Pfizer. Uma situação absurda que a gente volta a registrar aqui em Cuiabá. Eu digo volta porque no começo, vocês vão lembrar muito bem, no ano passado foi alvo de uma polêmica muito forte, a Prefeitura de Cuiabá tentando explicar o que aconteceu, pessoas do interior que teriam tomado vacina contra a Covid-19 aqui em Cuiabá. E agora o problema volta a se repetir. Essas pessoas que não tiveram as identidades reveladas até o momento serão ouvidas nos próximos dias, já foram devidamente identificadas, localizadas, serão interrogadas na Delegacia do Consumidor. E fica a pergunta, né? Qual será a explicação dessas 3 pessoas para tomarem vacina, para tomarem doses que seriam aplicadas em outras pessoas que em muitos casos permanecem na fila à espera de vacina contra a Covid-19? Agora, puxando aqui rapidinho os números para a gente fechar, Luciana, tivemos 6 mortos. 6 mortos nas últimas 24 horas aqui no estado de Mato Grosso. Taxa de ocupação aqui, nós temos taxa de ocupação, leitos clínicos disponíveis no SUS, nós temos 16% de taxa de ocupação. Agora, de UTIs, nós temos 51,17% nesse momento, são 197 leitos de UTIs disponíveis, são dados dos dados das últimas 24 horas disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde. Luciana, fechando por aqui a nossa participação, lembrando ao telespectador que às 6, começando a noite, a gente vai atualizar essa e outras informações, levando o público de carona conosco em 90.7 na Cultura FM Cuiabá, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Luciana. Ok, Daniel, obrigada pelas informações. Gente, olha, não falei que você ia ficar de queixo caído, você que talvez ainda não tomou a vacina, tem gente que quer tomar mais de uma vez, mas olha, é crime por enquanto, viu? O Plano Nacional de Imunização só estabelece a 3ª dose para idosos acima de 70 anos com comorbidade. Nós temos que aguardar todos os pareceres científicos para poder fazer isso. E outra, você que toma a 3ª dose indevida, está tirando a vacina de outra pessoa que às vezes nem conseguiu ainda a 1ª dose. Bom, mas vamos mudar de assunto, eu vou rapidinho para um outro tema bastante polêmico, porque pode haver aí interferências políticas, gente, sabe onde? Na Polícia Civil. Nós falamos aqui ontem em relação, professor e Kleber Lima, os depoimentos de 3 delegados, justamente porque o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, pediu ajuda da Assembleia Legislativa, alegando aí, professor, perseguição, tá? Nós já vamos mostrar daqui a pouquinho a reportagem, o pessoal está trabalhando ainda, pegando os melhores trechos para que a gente possa trazer aqui na bancada. Mas, professor, vou lhe adiantar, viu?
os delegados disseram, existem sim interferências políticas, tentativas de interferências. Ontem o senhor falou que existiria talvez até uma mania de perseguição por parte de gestores, mas os delegados estão começando a falar sobre isso, professor. Eu não duvido que ótica. haja, deixar bem claro, interferência política, né? Em absolutamente tudo tem interferência política, né? Nesse caso específico também eu não descartei essa possibilidade. O que eu disse, né, é que eu não posso acreditar num cargo tão importante como esse de delegado, que tem autonomia, independência, ele se sujeitar ou ser seduzido por uma possibilidade de perseguição. É exatamente isso que eu disse, né? Se ele tem bons valores, bons princípios de formação, naturalmente ele reage, ele se defende e não entra numa situação como essa, né? A imparcialidade, a idoneidade, né, são pilares importantíssimos da administração pública, quanto mais numa posição como essa de delegado. Então eu não quero acreditar e não posso acreditar que, por mais que a pessoa seja seduzida a cometer uma ilicitude, entendeu, ela caia nesse processo. Pode até cair, né? Mas eu espero ainda a possibilidade de acreditar na idoneidade das pessoas. Agora, Kleber Lima, diz uma coisa para mim, olha só que situação. Como eu disse aqui, o prefeito da capital é que pediu, no caso, essa ação da Assembleia Legislativa por parte da Comissão de Segurança, porque ele dizia que estava sendo perseguido pelo governador Mauro Mendes. Mas os depoimentos dos delegados dizem o seguinte, olha, nós tentamos também, né, investigar o governo de Mato Grosso, houve transferência, houve interferência de parlamentares, inclusive, olha só, inúmeras denúncias ou pedidos de investigação chegavam à delegacia e o pedido do governo era o seguinte, olha, encaminha para o GAECO. E por que esse encaminhamento? Porque o GAECO tem inúmeras investigações, não é tão aparelhado assim a ponto de conseguir fazer um trabalho efetivo diante de tantas denúncias. Podem ser indícios, de fato, de interferências políticas, então? Nós estamos diante aqui da seguinte situação. Eu disse isso ontem aqui, né? Porque os delegados que falaram ontem à Assembleia já haviam falado dias atrás na corregedoria. Então não era novidade, a gente já era de conhecimento público que esses 3 delegados haviam confirmado a existência de pressão política, de tentativas de influência ou de influenciação no seu trabalho. O que eu estou vendo, entretanto, é que o caso agora não é mais apenas a denúncia feita pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Até porque o delegado que Anderson e o outro é o Anderson, o Lindomar e o Stringueta, né? Isso. O Lindomar é que foi mais enfático, inclusive contrariando um pouco o estilo dele, porque ele é muito discreto, mas ele disse o seguinte: eu fui sim pressionado a conduzir algumas investigações segundo interesses que não eram legítimos, né? Mas eu nunca acatei. Então, assim, são duas coisas aí. Uma, a tentativa de influenciação e outra, a negativa por parte desses 3 delegados em relação ao direcionamento das suas investigações. O que não significa que outros delegados tenham agido da mesma maneira, né? Porque a gente sabe o seguinte: o cargo do delegado, ele tem autonomia funcional. Ele é aprovado num concurso, ele tem garantias legais para poder fazer o trabalho que ele tem que fazer de investigação sem sofrer nenhum tipo de retaliação, mas os cargos de chefia que existem dentro da carreira, esses não, esses são cargos de confiança. Eles dependem de uma relação política. Aí é que mora o perigo. Então, o cargo de diretor geral da Polícia Civil é um cargo de confiança. Muito embora haja uma consulta, Luciana, feita na categoria, uma votação simbólica, o governador nomeia quem ele quiser. Inclusive, ele pode nomear alguém que nem está na lista, né? Então, talvez uma maneira de resolver essa situação seria instituir a indicação o preenchimento desse cargo de diretor-geral através de lei. Aí você tira a influência política. Ou regulamentar esse procedimento de forma legal, como é, por exemplo, a indicação de membros do Judiciário pelos quintos constitucionais, tanto o da Advocacia como do Ministério Público. Mas nós estamos diante de um problema que a Assembleia, a meu juízo, deveria ampliar e instituir um procedimento para averiguar não mais essa briguinha
de Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes, mas averiguar o comportamento dos delegados de Mato Grosso, de um modo geral, a partir dos depoimentos desses 3 delegados. Tá certo, Kleber e professor Haroldo. Vamos então assistir algumas declarações, vamos ouvir então e ver como é que foi parte dos depoimentos lá na Assembleia Legislativa. Roda aí, VT. A reunião foi marcada pela Comissão de Segurança Pública aqui da Assembleia Legislativa após a cobrança por parte do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, pela apuração às denúncias feitas por ele sobre a suposta perseguição política desde o ano de 2019. E para a reunião nesta tarde foram convidados os delegados Flávio Stringueta, também Lindomar Toffoli e Anderson Veiga. Flávio Stringueta, que foi removido da Gerência de Combate ao Crime Organizado após uma denúncia feita contra o Ministério Público, e os outros 2 delegados, Lindomar Toffoli e Anderson Veiga, que também foram removidos da delegacia fazendária, a DEFAS, após aí também atos que geraram conflitos, dúvidas relativas à interferência política dentro da Polícia Civil. Essa denúncia ela já vem há bastante tempo, ela já se encontra no Ministério Público, na Corregedoria da Polícia Civil, onde que a assessoria jurídica do prefeito alega a utilização por parte da Polícia Judiciária Civil do Estado, de repente ali pelo grupo do governo, para perseguição ao prefeito. Mas já existe um procedimento aberto no Ministério Público, na Polícia Judiciária Civil, e a função hoje aqui da Comissão de Segurança Pública ela é apenas de cumprir aquilo que nos foi solicitado pela assessoria jurídica, né? É claro que depois vamos encaminhar esse relatório para esses órgãos que já estão com o processo em andamento, para que eles anexem lá no procedimento que já existe. O delegado Flávio Stringueta foi o primeiro a depor. Ele disse que não tem informações concretas sobre os fatos que estariam sendo apurados relativos ao prefeito Emanuel Pinheiro. Seria uma suposta denúncia que estaria sendo feita contra o prefeito relativa à suposta compra de votos. O delegado explicou que não teria sido esse o motivo da sua retirada da delegacia, a Gerência de Combate ao Crime Organizado, mas que confia nos depoimentos dos colegas que também compareceram à reunião nesta tarde. O que aconteceu ali foi que, no meu caso, eles queriam me tirar e procuraram os motivos. É óbvio que isso não aconteceria com relação ao Ministério Público. Porque se isso acontecesse, demonstraria a falta de profissionalismo dos promotores de justiça. Você tem que separar o pessoal do profissional. Foi pedido aqui para a Assembleia Legislativa a cópia integral da CPI das cartas de crédito. Ali tem coisas muito relevantes que vão demonstrar boa parte do que nós dissemos. E quanto ao delegado geral, não vi necessidade dele tomar essa atitude, que me parece que ele está levando tudo para o lado pessoal. Né? O delegado geral colocou na portaria que eu não era de confiança, não era leal e nem de confiança para permanecer na delegacia, segundo ele, colocando o nome do Silvio, do Vale, que era da Defaz, e o do Eduardo Botelho, que estava chegando. Eu liguei para o Silvio do Vale, que trabalhou comigo um bom tempo lá, ele ficou indignado, falou que não tinha feito aquilo, e me garantiu que o Eduardo Botelho também não tinha feito aquilo. Então, a assinatura partiu do próprio delegado geral. Aí eu fiquei me questionando, eu não sou de confiança, nem não sou leal para fazer o quê? Se houve, foi da forma como a gente trabalhou, né? Então, quando uma certa vez me perguntaram se eu recebi pressão, eu disse que jamais. Porque uma pressão para cima de mim, eu entendo que não vai ter, não seria muito bom para a pessoa que me pressionasse. Né? Então, às vezes a gente está, a maneira como a gente atua não está legal. Né? Só isso. Penso que pode, mas tem que ficar comprovado. Com imagens de Benedito Costa, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Obrigada, Luiz. Bem, senhores, mais alguma informação? Falamos bastante, né, já sobre esse assunto, professor, tudo tranquilo? Já, bastante. Bom, Kleber Lima... Um detalhe só, assim, para acrescentar o que eu falei, é que além de, quando eu digo que a Assembleia deveria aproveitar essa oportunidade para investigar essa situação de um modo geral, se você pegar
o inquérito da Grampolândia, da chamada Grampolândia Pantaneira, hoje inclusive tem notícias sobre isso no jornal A Gazeta, você vê ali uma guerra deliberada entre os delegados. Então, assim, me parece que há muito o que se esclarecer em relação ao comportamento dos delegados e estas supostas influências políticas sobre a sua atuação. Isso é de interesse relevantíssimo para a sociedade. A gente precisa ter confiança nas instituições de controle e de investigação, inclusive policiais. Com certeza, Kleber, endosso aqui. Agora, Kleber Lima, diz uma coisa para mim. Abrimos a edição de hoje falando sobre temporal, curto-circuito, e aí teve princípio de incêndio também, um outro ponto. Conta pra gente como é que foi isso. Ontem, infelizmente, a gente sofreu isso lá no site, né, na sede da minha empresa, do Hiper Notícias. Foi logo depois do temporal, ali no bairro Bosque da Saúde, a gente teve muita oscilação na rede elétrica, a Energisa teve que atuar fortemente lá no bairro e uma das consequências foi um curto-circuito gerado lá na sede do Hiper Notícias, que gerou um princípio de incêndio. Ontem eu tive que atuar como bombeiro também, subir na casa, quebrar telhas para poder combater esse princípio de incêndio, mas a gente pôde contar lá com a atuação ágil e resolutiva do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Eu quero agradecer, até tem uma foto aí, até mal tirada, que foi eu quem tirei no calor dos acontecimentos, lá em cima. Essas telhas aí fui eu que quebrei, eu já descobri uma coisa, para quebrar telha eu tô bom. E aí o Sargento Kleber, meu xará, Sargento Kleber, que esteve lá liderando a equipe do Corpo de Bombeiros, que foi nos auxiliar, inclusive disse que é nosso telespectador, está na audiência todos os dias e já me falou que não concorda muito com os meus pontos de vista quando o assunto é Bolsonaro. Mas te ajudou a apagar o incêndio. Mas lá na hora ele esqueceu as diferenças ideológicas e foi muito firme lá no auxílio para combater o incêndio. Tanto que eu até consegui esboçar um sorriso aí, né? Sim, sim. Dos males o menor, graças a Deus não foi de dia, né? É o que eu digo assim, eu sou mais grato do que qualquer outra coisa. Porque primeiro que foi de dia, a gente estava lá, a gente percebeu e houve tempo da gente combater. Segundo, que não houve absolutamente risco a nenhuma pessoa que estava lá. Todos estamos bem, todos os funcionários, todos os diretores, e o prejuízo material a gente resolve. O Hiper que dá notícias não virou notícia, né? Não pela bondade dos colegas. Graças a Deus. Professor Haroldo, vamos nos despedir, vamos embora? Vamos embora. Então, bora. Vamos embora, um excelente dia a todos. É isso aí, gente. Até amanhã, quinta-feira, a partir das 6 horas em ponto. A melhor notícia é aqui com você, para ficar afinado com tudo, principalmente com política. Até amanhã, fiquem com Deus.